Uma produção Domínio Público Audiolivros de Aldous Huxley. Admirável Mundo Novo, Parte 6. Narração Jaime Maciel. Antes de começar o vídeo, curta, compartilhe e caso ainda não seja inscrito no canal, clique no botão Inscreva-se. Quer ouvir mais clássicos da literatura? Confira as nossas playlists. Aproveite o audiolivro. Capítulo 6. Estranho, estranho, estranho. Tal o juízo formado por Lenina acerca de Bernard Marx. Tão estranho, na verdade, que durante as semanas seguintes ela se perguntou mais de uma vez se não deveria mudar de ideia a respeito de suas férias no Novo México e ir de preferência ao Polo Norte com Benito Hoover. O inconveniente era que ela já conhecia o Polo Norte, onde estivera ainda no último verão com George Edsel, e além do mais, achara tudo simplesmente horrível. Nada que fazer, e o hotel desoladamente antiquado, sem televisão nos quartos, sem órgão aromático, nada mais que música sintética, e essa mesmo infecta, e somente 25 quadras de pelota escalator para mais de 200 hóspedes. Não, de modo algum poderia suportar de novo o Polo Norte. Além disso, ela só fora uma vez à América, e mesmo assim, por tão pouco tempo. Um fim de semana barato em Nova York. Fora com Jean-Jacques Abibula ou com Bokanovsky Jones? Não se lembrava. Aliás, isso não tinha a mínima importância. A perspectiva de tornar a voar para o Ocidente e por uma semana inteira era muito sedutora. Além do que, passariam pelo menos 3 dos 7 dias na reserva de selvagens. Do pessoal do centro, somente meia dúzia, quando muito, já havia estado no interior de uma dessas reservas. E, em sua qualidade de psicólogo alfa mais, Bernard era um dos poucos homens de suas relações que tinha direito a uma autorização. Para Lenina, a oportunidade era única. No entanto, os modos estranhos de Bernard eram de tal forma únicos também que ela hesitava em aproveitá-la. E até pensara em se arriscar a ir de novo ao Polo Norte com aquele Benito tão divertido. Benito, pelo menos, era normal. Ao passo que Bernard... É o álcool no pseudo-sangue. Tal explicação que dava fene a cada uma de suas excentricidades. Mas Henry, com quem, uma noite em que estavam deitados juntos, Lenina havia, não sem um pouco de ansiedade, discutido o caráter de seu novo amante, Henry comparara o pobre Bernard com um rinoceronte. Não pode ensinar habilidades a um rinoceronte, explicou ele no seu estilo conciso e vigoroso. Há homens que são quase rinocerontes, não reagem de maneira adequada ao condicionamento. Pobre coitados! Bernard é um desses. Felizmente para ele, é bastante competente em seu trabalho. Se não fosse isso, o diretor de certo não o teria conservado. Contudo, acrescentou consoladoramente, acho que é bastante inofensivo. Bastante inofensivo. Talvez, mas também bastante inquietante. Para começar, aquela mania de fazer as coisas na intimidade, o que equivalia, na prática, a não fazer absolutamente nada. Afinal, o que se poderia fazer na intimidade? Salvo, é claro, ir para a cama, mas isso não se podia fazer constantemente. Sim, o quê? Muito pouca coisa. Na primeira tarde em que saíram juntos, o tempo estava maravilhoso. Lenina tinha proposto irem nadar no Torquay Country Club e depois jantarem no Oxford Union, mas Bernard achou que haveria gente demais. E se fossem jogar uma partida de golfe eletromagnético em St. Andrews? Ele recusou outra vez,
Considerava o golfe eletromagnético um desperdício de tempo. Mas então, para que serve o tempo? Perguntou Lenina, não sem espanto. Aparentemente para fazer passeios na região dos lagos, pois era isso o que ele propunha. Aterrissar no cume do Ski Down e caminhar durante 1 ou 2 horas por entre as urzes. Sozinho, com você, Lenina. Mas Bernard, nós ficaremos sós toda a noite. Bernard ruborizou-se e desviou o olhar. Eu queria dizer, só para conversar, murmurou. Para conversar? Mas sobre o quê? Caminhar e conversar parecia-lhe um modo bem estranho de passar a tarde. Afinal, ela o convenceu, bem contra a sua vontade, a voar com ela até Amsterdã para assistirem às quartas de final do campeonato feminino de luta livre de pesos pesados. No meio da multidão, resmungou ele, como sempre. Manteve-se obstinadamente taciturno a tarde inteira. Recusou-se a falar com as amigas de Lenina, que encontraram as dúzias no bar onde se tomavam sorvetes de soma nos intervalos da luta. E, apesar de seu estado de espírito lamentável, recusou terminantemente o sundae de framboesa na dose de meio grama, que ela lhe oferecia com insistência. Prefiro ser eu mesmo, disse ele. Eu mesmo e desagradável. E não outro, por mais alegre que seja. 1 grama a tempo nos poupa muito mais, retrucou Lenina, servindo-lhe uma brilhante pérola de sabedoria hipnopédica. Bernard repeliu com impaciência o copo que a moça lhe oferecia. Vamos, não se zangue, disse ela. Lembre-se, com 1 centímetro cúbico se curam 10 sentimentos lúgubres. Ora, pelo amor de Deus, cale-se! Gritou ele. Lenina encolheu os ombros. 1 grama vale mais do que o hora que se clama, concluiu com dignidade e tomou o sundae. No regresso, durante a travessia da Mancha, Bernard quis por força parar o propulsor e ficar suspenso no helicóptero a menos de 30 metros das ondas. O tempo mudara, soprara um vento ríspido. O céu estava nublado. Olhe, ordenou ele. Mas é horrível, disse Lenina, afastando-se da janela. Estava aterrorizada pelo vácuo envolvente da noite, pelas negras ondas espumantes que se encapelavam abaixo deles, pelo disco pálido da lua, espantado e atormentado entre as nuvens que corriam. Vamos ligar o rádio, depressa. Estendeu a mão para o botão de sintonia no quadro de comando de bordo e fê-lo girar ao acaso. Dentro de ti, o céu é puro e sossegado. Cantaram em trêmulo 16 vozes de falsete. E o tempo é suave como num vale. Depois, um soluço e o silêncio. Bernard cortara a corrente. Eu quero contemplar o mar em paz, disse. Não se pode nem olhar com esse barulho infernal nos ouvidos. Mas eu acho delicioso. E além disso, não quero olhar. Mas eu quero, insistiu ele. Isso me dá a sensação... Hesitou, procurando as palavras. A sensação de ser mais eu, se é que você compreende o que eu quero dizer. De agir mais por mim mesmo e não completamente como parte de alguma coisa. De não ser simplesmente uma célula do corpo social. Você não tem a mesma sensação, Lenina? Mas Lenina estava chorando. É horrível! É horrível! Repetia. E como é que você pode falar assim de não querer ser parte do corpo social? Não podemos prescindir de ninguém. Até os Epsilons... Sim, já sei, disse Bernard com sarcasmo. Até os Epsilons são úteis. Eu também. E gostaria imensamente de não servir para nada. Lenina escandalizou-se com a blasfêmia. Bernard! Protestou, espantada e aflita. Como pode falar assim? Bernard, em outro tom,
respondeu meditativamente. Como posso? Não, o verdadeiro problema é este. Como é que não posso? Ou antes, porque eu sei perfeitamente por que é que não posso. O que sentiria eu se pudesse, se fosse livre, se não estivesse escravizado pelo meu condicionamento? Mas, Bernard, você diz as coisas mais espantosas. Você não tem o desejo de ser livre, Lenina? Não sei o que é que você quer dizer. Eu sou livre. Livre de me divertir da melhor maneira possível. Todos são felizes agora. Ele riu. Sim, todos são felizes agora. Nós começamos a dar isso às crianças a partir dos 5 anos. Mas você não sente o desejo de ter liberdade para ser feliz de algum outro modo, Lenina? De um modo pessoal, por exemplo, não como os outros. Não sei o que você quer dizer, repetiu Lenina. Depois, voltando-se para ele, suplicou. Oh, Bernard, vamos voltar. Como eu detesto estar aqui. Não gosta de estar comigo? Claro que sim, Bernard. É esse lugar horroroso. Achei que estaríamos mais juntos aqui, sem nada além do mar e da lua. Mais juntos do que na multidão, ou mesmo do que em minha casa. Você não compreende isso? Não, eu não compreendo nada, respondeu ela com decisão, disposta a conservar sua incompreensão intacta. Nada. E o que eu compreendo ainda menos que tudo, continuou em outro tom, é porque você não toma soma quando tem essas ideias horríveis. Você as esqueceria completamente. E em vez de se sentir infeliz, você ficaria alegre. Sim, tão alegre, repetiu. E apesar de todo o desassossego que transparecia em seus olhos, sorriu com um ar que ela procurava tornar convidativo e voluptuoso. Ele olhou-a em silêncio, com a fisionomia muito séria, sem retribuir o sorriso. Olhou-a fixamente. Após alguns segundos, os olhos de Lenina desviaram-se. Ela teve um risinho nervoso. Procurou dizer alguma coisa e não pôde. O silêncio prolongou-se. Quando por fim Bernard falou, fê-lo em voz fraca e cansada. Está bem, então. Vamos voar. E pisando forte no acelerador, fez o aparelho subir para o céu como um foguete. A 1.200 metros de altitude, pôs em movimento a hélice propulsora. Voaram em silêncio 1 ou 2 minutos. Depois, subitamente, Bernard pôs-se a rir. De um modo esquisito, pensou Lenina, mas em todo o caso era uma risada. Você está melhor? Arriscou-se a perguntar. Como única resposta, ele tirou uma das mãos dos controles e, passando os braços em volta do corpo de Lenina, acariciou-lhe os seios. Graças a Ford, pensou a moça. Ele voltou à normalidade. Meia hora depois, chegaram à casa de Bernard. Ele engoliu de uma só vez 4 comprimidos de soma, ligou o rádio e a televisão e começou a despir-se. Então, perguntou Lenina, com um ar significativamente malicioso, quando se encontraram na tarde seguinte no terraço. Não acha que nos divertimos ontem? Bernard anuiu com um sinal de cabeça. Subiram ao helicóptero, uma pequena sacudida, e ei-los a caminho. Todos me dizem que sou extremamente pneumática, disse Lenina em tom pensativo, acariciando as próprias pernas. Extremamente... Mas havia uma expressão de dor nos olhos de Bernard. Como carne, pensou. Ela ergueu os olhos com certa inquietação. Mas você não me acha gorducha demais? Bernard sacudiu a cabeça negativamente. Tal como um pedaço de carne. Você me acha bem feita? Novo sinal afirmativo. Sob todos os pontos de vista? Perfeita.
respondeu ele em voz alta, e interiormente: é assim que ela encara a si mesma. Não se importa de ser somente carne. Lenina esboçou um sorriso de triunfo, mas sua satisfação era prematura. Entretanto, disse ele após pequena pausa, eu preferiria que as coisas tivessem terminado de outro modo. De outro modo? Havia então outros modos de terminar? Eu preferiria que não tivessem terminado na cama, especificou ele. Lenina espantou-se. Não em seguida, no primeiro dia. Mas então, como? Ele começou a dizer-lhe uma porção de absurdos incompreensíveis e perigosos. Lenina fez o que pôde para tapar mentalmente os ouvidos, mas de vez em quando, um fragmento insistia em se tornar perceptível. Para experimentar o efeito produzido pela repressão dos meus impulsos, ouviu-o dizer. Essas palavras pareceram despertar algo em seu espírito. Nunca deixe para amanhã o prazer que puder gozar hoje, disse ela gravemente. 200 repetições, 2 vezes por semana, dos 14 aos 16 anos e meio. Foi o único comentário dele. As palavras loucas e perversas continuaram. Quero saber o que é paixão. Ela o ouviu dizer. Quero sentir alguma coisa com intensidade. Quando o indivíduo sente, a comunidade treme, declarou Lenina. E por que não havia de tremer um pouco? Bernard! Mas Bernard não se desconcertou. Adultos intelectualmente e durante as horas de trabalho, continuou. Criancinhas, no que diz respeito aos sentimentos e ao desejo. Nosso Ford amava as criancinhas. Sem fazer caso da interrupção, ele prosseguiu. Um dia desses me ocorreu de repente a ideia de que talvez fosse possível ser adulto sempre. Não compreendo, retrucou Lenina em tom firme. Eu sei, e é por isso que dormimos juntos ontem, como crianças, em vez de sermos adultos e esperarmos. Mas foi divertido, insistiu Lenina. Não foi? Oh, imensamente divertido, respondeu ele, mas com uma voz tão desolada, tão profundamente infeliz, que Lenina sentiu de súbito evaporar-se por completo seu triunfo. Talvez ele a tivesse achado gorducha demais no fim das contas. Eu não lhe disse... Foi o único comentário de Fanny quando Lenina veio fazer-lhe confidências. É o álcool que lhe puseram no pseudo-sangue. Mesmo assim, insistiu Lenina, eu gosto dele. Tem umas mãos tão lindas e aquela maneira de mover os ombros, como é atraente. Suspirou. Mas eu gostaria que ele não fosse tão esquisito. Detendo-se por um momento diante da porta do gabinete do diretor, Bernard respirou fundo e ergueu os ombros, preparando-se para enfrentar a animosidade e a censura que, tinha certeza, ia encontrar lá dentro. Bateu e entrou. Uma autorização que venho pedir-lhe para rubricar, senhor diretor, disse, com ar tão despreocupado quanto possível, e colocou o papel sobre a mesa. O diretor lançou-lhe um olhar azedo, mas o papel trazia o timbre do gabinete do administrador mundial e a assinatura de Mustafa Mond, nítida e preta, se estendia embaixo da página. Tudo estava perfeitamente em ordem. O diretor não tinha outro remédio. Escreveu a lápis sua rúbrica. 2 pálidas e pequenas letras humildemente prostradas ao pé de Mustafa Mond. Ia entregar o papel sem uma palavra de comentário ou despedida benevolente, quando seu olhar foi atraído por qualquer coisa escrita no texto da autorização. Para a reserva do Novo México? Perguntou, e o tom de sua voz, o olhar que levantou para Bernard, exprimiam uma espécie de agitado espanto.
Surpreendido com a surpresa do diretor, Bernard balançou afirmativamente a cabeça. Houve um silêncio. O diretor reclinou-se para trás na cadeira, franzindo a testa. Quanto tempo fará? Disse, falando mais consigo mesmo que com Bernard. 20 anos, suponho. Mais perto dos 25, talvez. Eu devia ter a sua idade. Suspirou e sacudiu a cabeça. Bernard sentiu-se extremamente embaraçado. Um homem tão respeitador das convenções, tão escrupulosamente correto como o diretor, cometendo tão grosseira inconveniência. Dava-lhe vontade de esconder o rosto, de sair da sala correndo. Não que pessoalmente visse qualquer coisa de intrinsecamente repreensível no fato de uma pessoa aludir ao passado longínquo. Era um daqueles preconceitos hipnopédicos de que, assim imaginava, se havia libertado completamente. O que o constrangia era saber que o diretor condenava isso, e que, embora condenando, se traía a ponto de infringir a proibição, impelido por que força interior. Apesar do seu embaraço, Bernard escutou com uma curiosidade ávida. Tive a mesma ideia que o senhor, dizia o diretor. Eu queria ver os selvagens. Obtive uma autorização para ir ao Novo México e lá fui durante minhas férias de verão. Acompanhado da moça com quem eu andava naquela ocasião. Era uma beta menos, eu creio. Fechou os olhos. Creio que tinha cabelos louros. Em todo caso, era pneumática, excepcionalmente pneumática. Disso me recordo. Pois bem, nós fomos, observamos os selvagens, passeamos a cavalo e tudo mais. E então, foi quase no fim da minha licença. E então, bem, ela se perdeu. Nós havíamos escalado a cavalo uma daquelas abomináveis montanhas. Estava horrivelmente quente e o ar pesado. E depois do almoço, adormecemos. Ou pelo menos eu adormeci. Com certeza ela foi dar um pequeno passeio sozinha. Seja como for, quando acordei, ela não estava lá. E a tormenta mais espantosa que jamais vi desabou sobre mim. Chovia a cântaros. Trovejava, relampejava. Os cavalos soltaram-se e fugiram. Eu caí ao tentar pegá-los. Machuquei o joelho a ponto de não poder caminhar senão com muita dificuldade. Apesar disso, procurei por toda parte. Gritei, vasculhei os arredores, mas não encontrei vestígio dela. Pensei então que devia ter voltado sozinha para a hospedaria. Por isso me arrastei até o vale, percorrendo o caminho por onde tínhamos vindo. O joelho me doía atrozmente, e eu tinha perdido o meu soma. Levei muitas horas. Só cheguei à hospedaria depois da meia-noite, e ela não estava lá. Não estava lá. Repetiu o diretor. Houve um silêncio. Bem, continuou por fim. No dia seguinte fizeram-se buscas, mas não conseguimos encontrá-la. Com certeza caiu em algum barranco ou foi devorada por um leão das montanhas. Só Ford sabe. De qualquer modo, foi horrível. Isso me perturbou muito na ocasião. Mais do que era devido, sem dúvida. Porque, afinal de contas, foi um acidente de tal natureza que poderia ter ocorrido a qualquer um. E, por certo, o corpo social subsiste, embora as células componentes mudem. Mas esse consolo hipnopédico não parecia ter sido bastante eficaz. Sacudindo a cabeça, o diretor continuou em voz mais baixa. Às vezes ainda sonho com isso. Sonho que sou despertado pelo estrondo do trovão e descubro que ela não está mais ali. Sonho que saio à sua procura sob as árvores, que procuro por toda parte. Mergulhou no silêncio das recordações. O senhor deve ter tido um choque terrível, disse Bernard, quase com inveja. Ao som de sua voz, o diretor teve consciência, num sobressalto, do lugar onde se achava. Lançou um olhar a Bernard,
e, desviando os olhos, ruborizou-se intensamente. Tornou a olhá-lo com súbita suspeita e, em tom irritado, disse do alto de sua dignidade: "Não pense que eu mantinha relações indecorosas com aquela moça. Nada de emocional, nada que se prolongasse indefinidamente. Tudo era perfeitamente sadio e normal." Entregou a autorização a Bernard. Não sei verdadeiramente por que o aborreci com essa anedota trivial. Intrigado consigo mesmo por ter deixado escapar um segredo vergonhoso, descarregou sua cólera sobre Bernard. Seu olhar era agora francamente malévolo. Desejo aproveitar esta oportunidade, Sr. Marx, para lhe dizer que não estou nem um pouco satisfeito com as informações que recebo sobre o seu comportamento fora das horas de trabalho. O senhor dirá, sem dúvida, que não tenho nada a ver com isso, mas tenho que ver sim. Devo preocupar-me com a boa reputação do centro. É preciso que meus colaboradores estejam acima de qualquer suspeita, especialmente os das castas superiores. Os alfas são condicionados de tal forma que não são necessariamente infantis no seu comportamento emocional. Mas isso é uma razão a mais para que façam um esforço especial no sentido de se adaptarem. É de seu dever serem infantis, mesmo contra as próprias inclinações. Assim, pois, Sr. Marx, advirto-o lealmente. A voz do diretor vibrava com uma indignação que se havia tornado agora virtuosa e impessoal, e que era a expressão de censura da própria sociedade. Se eu ouvir falar outra vez em alguma infração às normas de decoro infantil, pedirei sua transferência para um subcentro, de preferência na Islândia. Passe bem. E virando-se na cadeira giratória, retomou a pena e pôs-se a escrever. Isso lhe servirá de lição, disse consigo mesmo. Mas enganava-se, pois Bernard saiu do gabinete de cabeça erguida, exultando enquanto batia a porta atrás de si, com a ideia de enfrentar sozinho a ordem das coisas. Exaltado pela consciência embriagadora de sua significação e importância pessoais. A própria ideia da perseguição deixava-o impávido e, em lugar de deprimi-lo, atuava antes como um tônico. Sentia-se bastante forte para fazer face às calamidades e vencê-las. Bastante forte para enfrentar até a Islândia. E essa confiança tornava-se ainda maior pelo fato de ele não acreditar realmente, por um só instante, que teria de enfrentar fosse o que fosse. As pessoas simplesmente não eram transferidas por motivos dessa espécie. A Islândia era uma simples ameaça. Uma ameaça muito estimulante e vivificante. Caminhando ao longo do corredor, atreveu-se até a assobiar. Foi um relatório heróico o que ele fez aquela noite sobre sua entrevista com o DIC. E então, assim terminava. Eu lhe disse simplesmente que fosse para o passado sem fundo, e saí a passos firmes e pronto. Dirigiu a Helmholtz Watson um olhar de expectação, aguardando a recompensa de simpatia, de encorajamento, de admiração que lhe era devida. Mas não ouviu uma palavra sequer. Helmholtz ficou sentado em silêncio, de olhos fixos no chão. Gostava muito de Bernard. Era-lhe reconhecido por ser ele o único homem de suas relações com quem podia conversar sobre assuntos que sentia serem importantes. Contudo, havia em Bernard coisas que detestava. Aquela jactância, por exemplo, e as explosões com as quais ele alternava de uma piedade de si mesmo que era verdadeiramente abjeta, e o seu hábito deplorável de mostrar-se ousado após o fato e cheio, à distância, da mais extraordinária presença de espírito. Ele detestava essas coisas, justamente porque gostava de Bernard. Os segundos passaram. Helmholtz continuou com os olhos postos no chão, e de súbito, Bernard corou e desviou o olhar. A viagem transcorreu sem nenhum incidente.
O foguete azul do Pacífico chegou a Nova Orleans com 2,5 minutos de atraso. Perdeu 4 minutos em um tornado sobre o Texas, mas encontrando uma corrente aérea favorável na longitude de 95 graus oeste, pôde chegar a Santa Fé apenas 40 segundos fora do horário. 40 segundos num voo de 6 horas e meia? Nada mal, admitiu Lenina. Dormiram essa noite em Santa Fé. O hotel era ótimo, incomparavelmente superior, por exemplo, àquele horrível Aurora Bora Palace, onde Lenina tanto sofrera no verão anterior. O ar líquido, a televisão, a massagem a vibrovácuo, o rádio, a solução de cafeína a ferver, os anticoncepcionais quentes e os perfumes de 8 diferentes qualidades estavam instalados em todos os quartos. O aparelho de música sintética estava funcionando no momento em que eles entraram no hall, e nada deixava a desejar. Um aviso afixado no elevador anunciava que havia no hotel 60 quadras de pelota escalator, e que se podia jogar tanto golfe obstáculo quanto golfe eletromagnético no parque. Acho isto simplesmente maravilhoso, exclamou Lenina. Quase desejaria que pudéssemos ficar aqui. 60 quadras de pelota escalator. Não haverá nenhuma na reserva, advertiu Bernard. E também não haverá perfumes, nem televisão e nem mesmo água quente. Se você acha que não pode suportar isso, fique aqui até a minha volta. Lenina ofendeu-se. Claro que posso suportar. Se eu disse que aqui era maravilhoso, foi somente porque... Ora, porque o progresso realmente é uma coisa maravilhosa, não é? 500 repetições, uma vez por semana, dos 13 aos 17 anos, disse Bernard desalentado, como se falasse consigo mesmo. Que foi que você disse? Eu disse que o progresso é uma coisa maravilhosa. É por isso que você não deve ir à reserva, a menos que tenha muita vontade. Mas eu tenho muita vontade. Está bem, então, respondeu Bernard, e suas palavras eram quase uma ameaça. A autorização que traziam tinha de ser assinada pelo conservador da reserva, no gabinete do qual eles se apresentaram, como cumpria na manhã seguinte. Um porteiro negro, Epsilon+, levou o cartão de Bernard e os fez entrar quase imediatamente. O conservador era um alfa menos louro e braquicéfalo, baixo, vermelho, de cara de lua cheia, espáduas largas, voz forte e atroadora, muito apropriada para a transmissão de saber hipnopédico. Era uma verdadeira mina de informações desconexas e de bons conselhos gratuitos. Tendo começado a falar, continuava incessantemente trovejando. 560 quilômetros quadrados, divididos em 4 sub-reservas, cada uma delas cercada de tela metálica em alta tensão. Nesse momento, e sem razão aparente, Bernard lembrou-se de súbito que deixara completamente aberta a torneira de água de colônia de seu banheiro. Percorrida por uma corrente proveniente da estação hidrelétrica do Grand Canyon. Vai me custar uma fortuna até que eu volte. Bernard via mentalmente a agulha do contador de perfume avançar volta após volta no mostrador, como uma formiga, infatigavelmente. É preciso telefonar com urgência a Hounslow Watson. Mais de 5.000 quilômetros de cerca de tela, a 60.000 volts. Não diga! Fez Lenina cortesmente, sem ter a mínima ideia do que o conservador dissera, mas aproveitando a pausa dramática do homem. Quando o conservador começara a dissertar com sua voz toritruante, ela havia ingerido discretamente meio grama de soma, o que lhe permitira ficar ali sentada, serena, sem ouvir e sem pensar em absolutamente nada, mas fixando seus grandes olhos azuis no conservador, com um ar de profunda atenção. Tocar na cerca é morte instantânea, declarou solenemente o conservador.
Não há meio de escapar de uma reserva de selvagens. A palavra escapar era sugestiva. Talvez seja conveniente pensarmos em partir, disse Bernard, fazendo menção de levantar-se. A pequena agulha negra avançava, como um inseto, mordiscando o tempo, devorando o seu dinheiro. Não há meios de escapar, repetiu o conservador, fazendo-o sentar com um gesto da mão. E como a autorização ainda não estava assinada, Bernard não teve outro remédio senão obedecer. Aqueles que nascem na reserva, e não esqueça, prezada senhorita, acrescentou, dirigindo a Lenina uma olhadela obscena e falando num sussurro inconveniente. Não esqueça que na reserva as crianças ainda nascem. Sim, elas nascem de fato, por mais revoltante que isso possa parecer. Esperava que essa alusão a um assunto vergonhoso fizesse Lenina corar. Porém, ela contentou-se em esboçar um sorriso de simulada compreensão e retrucar. Não diga! Decepcionado, o conservador prosseguiu. Aqueles, repito, que nascem na reserva, estão destinados a morrer nela. Destinados a morrer. 1 decílitro de água de colônia por minuto. 6 litros por hora. Talvez, tentou novamente Bernard. Devamos... Inclinando-se para a frente, o conservador bateu com o dedo indicador na mesa. Os senhores me perguntam quantas pessoas vivem na reserva. E eu respondo. Triunfante. Eu respondo que não sei. Somente podemos fazer um cálculo aproximado. Não diga. Digo, minha cara senhorita. 6 vezes 24... Não, estaria mais perto de 6 vezes 36. Bernard estava pálido e trêmulo de impaciência, mas a exposição reboante continuava inexorável. Cerca de 60.000 índios e mestiços, absolutamente selvagens. Nossos inspetores visitam de tempos em tempos. Fora disso, nenhuma comunicação com o mundo civilizado. Ainda conservam seus hábitos e costumes repugnantes. O casamento, se sabe o que isso quer dizer, minha cara senhorita. Famílias, nenhum condicionamento. Superstições monstruosas. O cristianismo, o totemismo, o culto dos antepassados. Línguas extintas como o zuni, o espanhol, o atabasco. Pumas, porcos-espinhos e outros animais ferozes. Moléstias contagiosas. Sacerdotes, lagartos venenosos. Não diga! Conseguiram finalmente desvencilhar-se. Bernard correu para o telefone. Depressa, depressa, mas teve de esperar 3 minutos para obter comunicação com Helmholtz Watson. Parece até que já estamos entre os selvagens. Queixou-se. Maldita incompetência! Tome 1 grama de soma, sugeriu Lenina. Ele recusou, preferindo sua raiva. Até que, enfim, graças a Ford, obteve a ligação. E sim, era Helmholtz, a quem explicou o que havia acontecido e que prometeu ir à sua casa imediatamente. Sim, imediatamente, e fechar a torneira. Sim, imediatamente. Mas que aproveitou a oportunidade para lhe repetir o que o DIC havia dito em público, na véspera, à noite. O quê? Está procurando alguém para me substituir? A voz de Bernard soava angustiada. Então está mesmo decidido? Ele falou na Islândia? Você diz que sim? Ford. A Islândia. Pendurou o fone e virou-se para Lenina. Seu rosto estava pálido. Sua expressão era de completo acabrunhamento. O que é que há? Perguntou ela. O que há? Deixou-se cair pesadamente numa cadeira.
Vão me mandar para a Islândia. Muitas vezes no passado, ele se perguntara o que sentiria se fosse submetido, sem soma e sem poder contar com outra coisa senão seus próprios recursos interiores, a uma grande provação, a alguma dor. Tinha mesmo desejado ardentemente que tal acontecesse. Apenas uma semana antes, no gabinete do diretor, imaginara-se resistindo corajosamente, aceitando estoicamente, sem uma palavra, o sofrimento. As ameaças do diretor haviam-no realmente estimulado. Haviam-lhe dado a sensação de ser mais do que era. Isso, porém, ele o percebia agora, era porque não tinha levado a sério as ameaças. Não acreditara que, chegado o momento, o DIC as cumprisse. Agora que elas, segundo parecia, iam ser efetivamente postas em execução, Bernard sentia-se aterrado. Daquele estoicismo que imaginara, daquela coragem teórica, não restava nenhum vestígio. Deblaterou contra si mesmo. Que imbecil teria sido! Contra o diretor. Como era injusto em não lhe proporcionar uma última oportunidade para emendar-se. Essa oportunidade que agora não tinha a menor dúvida, ele sempre tivera a intenção de aproveitar. E a Islândia... A Islândia... Lenina sacudiu a cabeça. Fui e serei, me deixam doente, citou. 1 grama e com o sou fico contente. Conseguiu por fim convencê-lo a engolir 4 comprimidos de soma. Ao cabo de 5 minutos, as raízes e os frutos haviam desaparecido. A flor do presente desabrochava, inteiramente rósea. Um recado trazido pelo porteiro anunciou-lhes que, por ordem do conservador, um guarda da reserva estava à disposição deles com um helicóptero e esperava-os no terraço do hotel. Um oitavão de uniforme verde-gama cumprimentou-os e passou a expor o programa de amanhã. Uma vista de olhos do lado a 10 ou 12 dos principais pueblos. Depois, uma aterrissagem para o almoço no Vale do Malpaís. A hospedaria era confortável e lá em cima, no pueblo, os selvagens estariam provavelmente celebrando sua festa de verão. Seria o melhor lugar para passarem a noite. Embarcaram no helicóptero e partiram. 10 minutos depois, cruzaram a fronteira que separava a civilização do estado selvagem. Por montes e vales, cortando os desertos de sal ou de areia, atravessando florestas, descendo as profundidades violáceas dos cânions, franqueando penhascos, picos e mesas. A cerca corria irresistivelmente linha reta, símbolo geométrico do desígnio humano triunfante. E junto a ela, aqui e ali, um mosaico de ossamentas brancas, uma carcaça ainda não apodrecida, escura sobre o solo fulvo, marcava o lugar onde veados ou touros, pumas, porcos-espinhos ou coiotes, ou senão urubus vorazes atraídos pelas exalações da carniça e fulminados, como que por uma justiça poética, se haviam aproximado demais dos fios metálicos destruidores. Eles nunca aprendem, disse o piloto de uniforme verde, apontando para os esqueletos lá embaixo. E nunca aprenderão. Acrescentou, e riu como se de algum modo se atribuísse um triunfo pessoal sobre os animais eletrocutados. Bernard pôs-se também a rir. Depois de 2 gramas de soma, a piada parecia boa, sem que ele soubesse o porquê. Riu e quase em seguida adormeceu. E dormindo sobrevoou Taos e Tesuque, Nambi, Picures, Pojoaque, Cia, Cotite, Laguna, a Coma e a Mesa Encantada. Zufi, Cibola e Orro Caliente, acordando por fim quando o aparelho estava pousando em terra. Lenina carregava as valizes para uma pequena casa, e o oitavão verde-gama falava uma linguagem incompreensível com um jovem índio. Malpaís,
explicou o piloto enquanto Bernard saltara do helicóptero. Aquela é a hospedaria. E há danças hoje à tarde no pueblo. Ele os levará. Apontou para o jovem selvagem de ar sombrio. Deve ser engraçado. Sorriu, mostrando os dentes. Tudo o que eles fazem é engraçado. Dito isso, subiu ao aparelho e pôs o motor em marcha. Voltarei amanhã. E lembre-se, acrescentou em tom tranquilizador para Lenina. Eles são absolutamente inofensivos. Os selvagens não lhes farão mal algum. Eles têm bastante experiência das bombas de gás para saberem que não devem fazer brincadeiras de mau gosto. Rindo sempre, embreou as hélices, acelerou e partiu. Fim da 6ª parte.